Antes de começarmos a orar, eu quero falar sobre a importância da oração pela manhã. Quero que entendamos por que devemos orar logo ao acordar, antes de começar o nosso dia. Quando entendemos o poder da oração pela manhã, podemos colocá-la em prática em nossa vida diária. Nem toda oração privada é eficaz, mas a oração feita com sinceridade é sempre recompensada. Todos nós precisamos de um lugar tranquilo para estar com Deus. Esse lugar é essencial para que possamos orar e ter um tempo de intimidade com Ele. Se não tivermos esse espaço, esse cantinho de oração, onde podemos ficar a sós com Deus, é difícil manter uma vida cheia de poder. Uma vida onde seja visível que Deus habita em nós e trabalha através de nós. Em Marcos, no capítulo 1, do versículo 35, a Bíblia diz: muito cedo, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Jesus sabia o quanto a oração de manhã era importante. Ele sabia que esse era o melhor momento para estar com Deus, antes das distrações e responsabilidades do dia. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando. Depois, ele também orou sozinho no jardim do Getsêmani antes de ir para a cruz. Esse exemplo de Jesus é muito importante para todos nós. Não podemos fazer a obra de Deus se não passarmos tempo com Ele. Não podemos viver pela fé, nem agradar a Deus se não estivermos cheios dele. Se não reservamos um tempo para estar com Deus, nossa fé se enfraquece. Todo cristão que segue a Cristo deve ter um tempo para renovar sua fé. Precisamos de um momento para orar, para conhecer a Deus pessoalmente, não só por meio do que ouvimos na igreja ou online, mas também pela nossa própria experiência com Ele. Dedique um tempo para ler a Bíblia e refletir sobre o que Deus quer nos ensinar. Reserve também um momento para ficar em silêncio, sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz. Deixe-me desafiá-lo a fazer uma reflexão sincera. Você está orando como deveria? Você tem reservado um tempo para renovar sua fé? Você tem um lugar tranquilo onde pode orar sem distrações? Um lugar onde pode estar com Deus de maneira íntima? Eu te desafio a encontrar esse espaço de oração, porque a vida vai tirar muito de você. Situações inesperadas vão surgir e podem desviar seu foco de Deus. Viver sem Deus como prioridade não funciona. Precisamos dele, precisamos do Espírito Santo para não nos cansarmos e perdermos a fé. Passar tempo com Deus pela manhã ajuda a manter nosso foco nele e fortalece nosso espírito. Começar o dia em oração nos dá forças para enfrentar as dificuldades. Acredito que o melhor momento para orar é pela manhã, assim como Jesus fez. Nossos espíritos estão mais frescos, nossas mentes estão mais tranquilas e nosso corpo descansado. Antes que as preocupações do dia comecem, é bom começar com Deus. A oração pela manhã é uma forma de colocar Deus como a prioridade do nosso dia. Marcos, no capítulo 1, do versículo 35, novamente nos diz: muito cedo, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Se Jesus fez isso, quanto mais nós devemos fazer o mesmo antes que o mundo e as tentações nos distraiam. Quando oramos logo ao acordar, estamos dizendo a Deus: Tu és a prioridade do meu dia, vou colocar você em primeiro lugar. Quando damos a Deus os primeiros momentos do dia, Ele vai guiar todo o nosso dia. Você verá que começará o dia com mais forças, mais tranquilo e mais preparado para enfrentar os desafios. No entanto, o que costuma acontecer é que, se deixarmos para orar mais tarde, acabamos adiando. Vou orar mais tarde quando chegar em casa. Vou orar antes de dormir. O que acontece é que vamos adiando cada vez mais e acabamos não orando ou orando de forma apressada. Se não orarmos pela manhã, podemos acabar passando dias sem orar,
sem ler a palavra de Deus, e isso faz com que o mundo ocupe mais espaço em nossas vidas, em vez de Deus. Você já pensou no que Colossenses, no capítulo 3, dos versículos do 1 ao 2, quer dizer quando diz: Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Jesus nos ensina a colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, e isso começa com o que fazemos logo pela manhã. O que pensamos e fazemos ao acordar vai determinar como enfrentaremos o resto do dia. Se começarmos o dia orando e adorando, estaremos mais preparados para dar frutos para Deus. Jesus acordou bem cedo para evitar as distrações que surgiriam durante o dia. Nós também devemos ter esse compromisso de não deixar o dia nos controlar. Não deixe que as preocupações ou as responsabilidades da vida sufoquem o seu tempo com Deus. Isso não significa abandonar suas responsabilidades, mas dar a prioridade ao cuidado da sua alma e do seu espírito. Em um piscar de olhos, qualquer um de nós pode estar diante de Deus. E quando isso acontecer, tudo o que realmente importará é o nosso relacionamento com Ele. Quando dedicamos tempo a Deus, Ele restaura nossa alma e nos guia pelos melhores caminhos. Se decidirmos deixar de orar, se deixarmos de ter esse tempo com Deus, várias coisas podem acontecer. Não seremos capazes de ver as situações de forma espiritual. Nosso discernimento se enfraquece e começamos a reagir de forma errada às pessoas e aos problemas. Quando não oramos, não estamos sendo alimentados espiritualmente e o mundo começa a ocupar mais espaço em nós. Claro que mesmo orando, podemos enfrentar dificuldades, mas a diferença é que com oração, enfrentamos tudo com paz e confiança em Deus. Deus já sabe o que vamos enfrentar no dia de hoje, antes mesmo de abrirmos os olhos. Por que não aproveitar o momento de oração para perguntar a Ele o que Ele tem preparado para o dia, para pedir sua direção e proteção? O Salmo 119, no versículo 147 diz: Eu me levanto antes do amanhecer e clamo por ajuda, coloquei minha esperança na sua palavra. A esperança na palavra de Deus nos dá força para continuar orando. É melhor tirar alguns minutos para orar do que deixar de ter esse tempo com Deus. Quando buscamos sua presença logo de manhã, Ele nos guia durante o dia, nos ajuda a ouvir sua voz e a fazer as escolhas certas. Portanto, ouça o que estou dizendo. Nossos primeiros pensamentos devem ser voltados para Deus. Nossas primeiras atitudes ao acordar devem ser de agradecimento e de reconhecimento de sua bondade. Devemos começar o dia como Jesus fez, com uma oração íntima e sincera. Como está escrito em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, muito cedo, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Essas devem ser nossas primeiras ações ao amanhecer. Buscar a Deus em oração, assim como nosso Mestre fez. Faça um compromisso de começar o seu dia com Deus, de começar o dia com oração. Vamos orar agora. Querido Senhor, eu venho diante de Ti entregando este dia em Tuas mãos, confiando plenamente em Sua soberania e bondade. Pai amado, peço que derrame sobre nós a Sua graça abundante, a paz que excede todo o entendimento e a proteção divina, para que possamos estar seguros em todos os momentos. Senhor, não permita que sejamos tentados de maneira que nos afaste de Sua presença, mas fortaleça-nos espiritualmente para resistir a todas as adversidades. Capacite-nos a manter nossos corações puros, livres de qualquer impureza e guardados pela Tua mão poderosa. Que possamos viver em harmonia com o Seu querer e que nossas ações e pensamentos reflitam a Sua luz e amor. Te peço, Pai,
Que sua presença seja constante em nossas vidas hoje e sempre. Que possamos sentir a tua paz em cada passo que damos, em cada decisão que tomamos, e que a tua orientação nos guie de forma clara e precisa. Que a tua vontade seja feita e que possamos ser canais de bênção para todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro com fé e gratidão. Amém. E para você que ficou conosco até agora, peço que a paz do Senhor invada o seu coração e que Ele continue abençoando sua vida poderosamente. Se você gostou dessa oração, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.